Olá pessoal, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria ter você aqui conosco, compartilhando esses momentos, esses minutos juntamente conosco da palavra de Deus. Nós estamos aqui proclamando o Evangelho de Cristo, o Evangelho como o Senhor nos ensinou, o Senhor nos deixou. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço a todos os amigos cristãos, espíritas, católicos. Eu tenho a certeza que nesses momentos que você estiver ouvindo esta mensagem, Deus falará abundantemente em seu coração. Eu quero deixar com você hoje uma reflexão, uma meditação muito forte que vai nos edificar, que vai trazer um ensinamento muito abençoador da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero meditar com você hoje no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo de número 30. 1 Reis 18, 30. Está escrito assim. Olha só o que Deus falará com você. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste o tornar o coração para trás. Olha o versículo 38, acompanhe. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero deixar no seu coração uma reflexão, uma meditação baseada nesses versículos que nós acompanhamos agora. Perceba você que para que o fogo de Deus caísse, para que Deus se manifestasse como um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que foi com Abraão, Isaque e Jacó, assim como Elias, ele profere aqui, para que Deus se manifestasse, para que houvesse algo tremendo, para que todos aqueles que reconhecessem que só o Senhor era Deus, Elias, ele precisou tomar uma atitude, uma direção. Elias, ele precisou tomar uma postura, um posicionamento. O
que ele fez? Qual foi essa postura? Qual foi esse posicionamento? Versículo 30. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele fez tudo corretamente. Ele fez tudo conforme o Senhor havia colocado em seu coração. E ao fazer assim, dessa forma, ele clama e o fogo ele cai. A glória de Deus cai, pessoal. Trazendo esta meditação para os nossos dias, talvez há muito tempo estamos como essas pessoas estavam, clamando, gritando, orando, pedindo. Mas, para que houvesse a manifestação, o altar precisava ser reparado, porque o altar estava em ruínas. E nós, aplicando isso na nossa vida, na nossa caminhada, trazendo isso para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa alma, Deus, ele só vai se manifestar quando o altar for reparado. E que altar é esse? O altar é a nossa vida. O altar é o nosso coração. Perceba que Elias, ele fez tudo corretamente. E aí o fogo desceu. Deus se manifestou. Há muitas pessoas que precisam consertar o seu altar. Precisam consertar a sua vida. Para que assim Deus se manifeste. Para que assim Deus traga bênçãos. Para que assim o fogo de Deus venha. Para que assim a unção, a graça, o poder, para que assim a pessoa tenha um encontro com Deus, necessário é que o altar ele seja reparado. O altar é a nossa vida, o altar é o nosso coração. Talvez é a sua vida sentimental que precisa ser consertada. Ela talvez esteja complicada, talvez esteja perdida e você nem está achando. Talvez é a vida conjugal, o casamento, talvez é a vida financeira que precisa ser consertada. Talvez é a índole, talvez é as nossas palavras que precisam ser consertadas. Talvez é o nosso coração que precisa ser consertado, para que assim, ao clamarmos, ao orarmos, ao nos dirigirmos ao Deus Todo-Poderoso, assim como Elias ele o fez, Deus se manifeste também, trazendo o fogo que é o perdão, trazendo o fogo da bênção, trazendo o fogo do avivamento dentro de nós. Talvez o altar ele não está preparado para que Deus ele traga bênçãos, para que Deus ele responda orações, para que Deus faça coisas grandes e poderosas. Todos reconheceram aqui, caíram com os seus rostos no chão e declararam: só o Senhor é Deus. As pessoas vão reconhecer que só o Senhor é Deus na nossa vida quando a gente reparar o nosso altar. Isso é muito sério. Deus não pode agir numa vida bagunçada. Deus não pode agir numa conduta bagunçada. Deus não pode agir numa índole totalmente contrária àquilo que ele fala pela palavra, aquilo que ele ensina, aquilo que ele revela. Deus não pode agir enquanto o nosso altar não for consertado. E nós precisamos fazer isso urgentemente. Nós precisamos fazer isso rapidamente. Porque Deus, ele quer fazer, Deus quer agir, Deus quer se manifestar, ele quer falar, ele quer trazer direção, ele quer fazer coisas grandiosas. Mas a gente precisa tomar um posicionamento. A gente precisa tomar uma atitude diante de Deus. Talvez a gente precisa deixar o pecado, o erro, se desprender, largar, quebrar essa aliança rapidamente. Talvez a vida sentimental precisa estar em ordem. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos tomar um posicionamento, uma atitude.
Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos falando. E Ele está dizendo: conserte o altar que é a sua vida. Conserte o seu coração. Conserte a sua índole, os setores da sua vida, porque eu quero te abençoar. Eu quero fazer coisas grandes. Então que nós possamos ter a mesma atitude que Elias teve. A Bíblia nos revela que o altar estava quebrado. A Bíblia nos mostra para que o fogo descesse, era necessário haver um conserto. Talvez o conserto seja um perdão. Talvez o conserto seja você se desvincular daquela amizade que está levando você para o mau caminho. Talvez o conserto seja você se alinhar conjugalmente. Porque Deus, Ele não pode abençoar algo que está errado, algo que está indo de desacordo à palavra dEle. E nós sabemos como o nosso altar está, como a nossa vida está, aonde estamos errando e o que precisamos fazer para acertar. O Espírito Santo está nos revelando isso neste momento. O que precisamos consertar para que o fogo de Deus venha sobre nós e para que as pessoas reconheçam que só o Senhor é Deus. Medite nessas palavras, que o Senhor continue falando muito mais em seu coração. Você possa compartilhar esta mensagem, possa estar se inscrevendo no canal no YouTube, Evangelista Hermes Fiório, curtindo a nossa página no Facebook, proclamando o Evangelho de Cristo. Nessas redes sociais você sempre encontrará uma mensagem de Deus para o teu coração. Evangelho como Cristo ensinou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.